Bom, e finalmente vamos falar da terceira lei de Newton para concluir a aula de hoje. E ela é bem simples de pegar. Vamos pensar de novo no bloco em cima da mesa. Tem uma mesa aqui, horizontal, e um bloco em cima dela. E isso está em equilíbrio. Se tem, olha para qualquer coisa em cima da sua mesa, ela está em repouso, significa que a força resultante sobre esse objeto que você está olhando é zero. Tá? E para ser zero, precisa ter ou não existe nenhuma força atuando sobre esse objeto, ou há um equilíbrio de forças, como a gente já discutiu. Então, agora aqui a gente sabe que se não tivesse a mesa, é, esse bloco cairia com uma aceleração da gravidade, a aceleração igual a g. A aceleração seria menos 9,81 metros por segundo ao quadrado verticalmente para baixo. Se não houvesse a mesa, cairia com essa aceleração. Significa que o fato de termos a aceleração gravitacional significa que existe uma força produzindo essa aceleração gravitacional, que é a massa da Terra. A massa da Terra produz o que a gente chama de força gravitacional. Todo objeto que possui massa vai produzir uma força sobre outros corpos que também têm massa. Massa atrai massa. Então, essa atração é o que a gente chama de força gravitacional. A massa da Terra puxa a gente para o centro da Terra, na direção do centro da Terra. E essa força, ela é de tal forma que ela produz uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado para todos os objetos próximos à superfície da Terra. Tá? Sempre vai ser algo ali em torno de 9,81. Tá? Então 9,8, enfim. Então, se a Terra, se o nosso planeta produz essa aceleração em corpos que têm massa, a gente tem massa, então, no fundo, o que a gente está sentindo, o fato da gente ter essa aceleração gravitacional é porque a Terra está exercendo uma força na gente. Então, essa força é chamada de força gravitacional ou força-peso, tá? Força gravitacional ou força-peso, ela vai ser igual à massa dos objetos que estão próximos à superfície da Terra, vezes g. Tá? Onde esse g, ele, sempre que eu escolher para baixo negativo, ele vai ser negativo. Tá? Só se eu escolher para baixo negativo. Para baixo negativo. Se eu escolher para baixo positivo, esse vetor vai ser positivo, enfim. Essa é a discussão, mas a gente sempre escolhe positivo para cima, né? Positivo y para cima e positivo para a direita em x. Tá? Nem sempre a gente faz essa escolha, mas quando fizer essa escolha, esse g vai ser negativo. Bom, então a gente está começando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a força gravitacional na aula da semana que vem, onde eu vou detalhar cada uma das forças que a gente vai trabalhar no curso de Física 1. Mas por enquanto eu só trouxe a força gravitacional para vocês entenderem que se eu tirar a mesa, o bloco cai. E ele cai com uma aceleração igual a g. E se ele tem uma aceleração em g, é porque tem uma força que está atuando sobre ele. As coisas caem porque tem uma força atuando. Essa força é a força gravitacional. Os objetos caem com uma aceleração g porque tem essa força gravitacional. Bom, mas no caso aqui não. No caso o bloco não está caindo, ele está em cima de uma mesa. Então a terceira lei de Newton ela vai entrar para descrever o que está acontecendo aqui, nesse sistema. Sem a mesa, o bloco cairia com uma força para baixo, que eu vou representar aqui por essa seta aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Eu quero focar mais no desenho. Vamos ver. Aqui. Vamos ver essa aqui. Tem uma força que eu vou chamar de Fp. Tem uma força do bloco que não tendo a mesa, vai fazer ele ter uma aceleração g. É a força gravitacional, tá? Que vai fazer, mas o bloco está em repouso, significa que tem que ter eu tenho que satisfazer a segunda lei de Newton, ou a primeira lei de Newton. Se ele está em repouso em cima da mesa, significa que a força resultante sobre o bloco tem que ser zero.
Então, além da força Fp, eu tenho que ter mais uma força x que garanta que seja zero. Concordam? Para esse bloco estar parado, eu preciso ter uma força. A força resultante precisa ser zero. Então, se eu pegar só a força-peso e igualar a zero, isso está errado. Porque fazer isso significa que se eu tirar a mesa, o bloco continua parado. Porque não tem a força P, esse Fp é zero, ele não existe. Então, se eu tirar a mesa, tanto com a mesa ou sem a mesa, esse bloco fica parado. Está errado, não. Tira a mesa pega a sua calculadora e simplesmente solta ela. Ela vai cair no chão. Né? Ela só não vai cair no chão se você colocar ela em cima de uma mesa. E no momento em que ela está em cima de uma mesa, precisa. Ela está parada. Então, isso aqui tem que valer. Força resultante sobre a sua calculadora ou sobre esse bloco tem que ser zero. E para ser zero, eu sei que a força peso, essa força Fp não é zero. Então tem que ter mais uma força para equilibrar ela. E dessa equação aqui, eu vejo que Fp é igual a menos Fx. Essa força x aí, que eu chamei de força x, ela é em módulo igual ao Fp, só que ela é de sentido contrário. Ela está apontando para cima. Então vou colocar aqui a Fx. E por que eu estou colocando ela apontando para cima? Porque se o Fp está para baixo, ela tem que estar para cima, por conta desse sinal aqui. Se o Fp estivesse para cima, a Fx estaria para baixo, sempre se opondo. Tá? E sempre respeitando força resultante a zero, porque o bloco está em repouso sobre a mesa. Portanto, o que eu aprendo? Percebem como as conclusões para se formular as três leis de Newton elas vêm de observações simples, de observações muito simples, mas que nos levaram a toda a tecnologia moderna que a gente tem atualmente. Basicamente, grande parte de onde nós estamos hoje, assim discutindo tecnologicamente, não existiria, toda essa base tecnológica não existiria sem observações simples, sem formas de você estudar coisas complicadas a partir de observações simples. Tá? Então, é muito legal isso, que vocês percebam esse fato de que a gente construiu tanta coisa em cima de observações bastante simples. Por exemplo, um objeto um objeto em repouso sobre uma mesa, ele vai permanecer daquele jeito porque a força resultante dele é nula. Mas se eu vier aqui aplicar uma força, e se eu aplicar várias forças e a resultante for diferente de zero, eu sei que vai ser igual a massa desse objeto vezes a aceleração. Então, é um exemplo simples que foi a base do pensamento ali de Galileu e com muito mais intensidade, muita mais forças para chegar em fórmulas, para chegar numa matemática, uma matemática robusta, né? Isso só veio com Newton, que formalizou tudo isso de forma no livro, num dos livros mais importantes da ciência, que é o Principia. Principia é um livro, enfim, ele está escrito em latim, vocês têm acesso a isso à internet, e é onde ele desenvolve todos esses pensamentos de forma bastante simples. Tá? E não só isso, Newton deu contribuições em outras áreas, e sempre partindo daquilo que ele observava, e tentando ver se ele conseguia aplicar isso para mais sistemas. Né? Não basta apenas valer para um só sistema, tem que ser uma coisa um pouco mais geral, até para ser até para ser colocada numa condição de lei, né? Precisa ser uma coisa bem geral. Enfim, mas o que a gente vê nessa forma aqui, ó, a gente descobre que essa força Fx ela tem que ser igual ao Fp, sinal contrário, e isso aqui, gente, é a lei da ação e reação. Se o bloco ele empurra a mesa, né, porque no fundo o bloco está tentando furar a mesa, só que a mesa responde a essa força aplicando uma força contrária e de mesma intensidade, que é esse Fx que a gente chama de força normal. A mesa ela reage ao peso do bloco, ela reage dando uma força igual à força-peso do bloco, só que de sinal contrário.
E sempre isso sempre vale. A lei da ação e reação ela é geral. A terceira lei de Newton vale sempre. E não é apenas em forças de contato. Qualquer tipo de força vai valer isso. Então, se eu aplicar uma força na lousa aqui, se eu empurrar a lousa aqui para frente, a lousa também vai me empurrar para trás. É a lei da ação e reação. Então, com isso eu concluo as três leis de Newton. Posso fazer alguns exemplos aí depois, mas vai ficar mais interessante quando eu falar de cada uma das forças e força-peso, força de tração, força da mola, força de atrito, muito importante a força de atrito, e outras forças que a gente vai ver na semana que vem para tornar os nossos exemplos mais reais, tá bom? Então na semana que vem eu vou fazer bastante exemplo, vocês vão, basicamente eu vou ficar, vou fazer bastante exemplo mesmo, para cada força eu vou fazer um exemplo, então a aula da semana que vem é para ter bastante exemplo, e eu acho que mais uma semana aí vendo leis de Newton vai ser o suficiente para vocês aprenderem a usá-las.